Olá, tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Vou ler com vocês aqui o livro de Números, no capítulo 21. Fala assim, ó: a serpente ardente e a serpente de bronze. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto, pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fasto deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Aqui nós podemos ver que nós, seres humanos, somos ingratos desde o começo do mundo, né? Então, o povo teve uma ingratidão para com Deus e para com Moisés, né? Quando eles partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Eles ficaram angustiados naquele caminho. O povo falou contra Deus, contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto. Gente, nós podemos ver uma coisa que desde o princípio do mundo tem, né? E até os dias de hoje tem, e haverá até a volta de Jesus Cristo. A ingratidão, a falta de fé em nós, seres humanos, né? Porque mesmo o povo andando com Moisés, que Moisés era amigo de Deus, era ungido por Deus, e Deus falava face a face com Moisés, um homem santo de Deus, um homem que Deus falava com ele de face a face. E Moisés que estava conduzindo aquele povo juntamente com o nosso Deus, né? E o povo teve a ingratidão de falar contra o nosso Deus e contra Moisés. Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem facho deste pão tão vil. Olha, gente, nós podemos ver aqui claramente que o povo andava com um servo ungido por nosso Deus, guiado pela voz do nosso Deus, e ainda o povo era ingrato, o povo não tinha fé. E o povo só queria saciar sua fome material, não espiritual, porque se estivesse espiritualmente, eles viam que Moisés estava sendo guiado por Deus. Eles não estavam só. Eles estavam com Moisés, guiado pelo nosso Deus. E o que aconteceu? O Senhor mandou
Deus vendo a situação do povo, a ingratidão do povo, a falta de fé do povo, Deus mandou serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Olha, o nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, mas quando ele vê que o povo tá demais, que o povo tá contrariando ele, aí o nosso Deus faz aquilo que lhe convém, porque nós não mandamos em Deus, Deus nos manda. Aí você fala assim, mas Deus não faria isso. Deus faz, Deus se ira. Deus faz para corrigir, entendeu? Não é porque Deus é mau, porque Deus é um pai que corrige um filho que ama. Morreu muita gente por causa dessa serpente. Por quê? Porque Deus queria ver onde estava o coração daquele povo. Se aquele povo ia se humilhar para ele. Deus viu naquele povo um povo ingrato, um povo que não tinha fé, que só pensava no material e não no espiritual. E, gente, olha, para vocês verem. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor, contra ti. Ora o Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, tá vendo? Quando o nosso Deus dá uma apertadinha, aí o povo, Deus faz o povo entender e enxergar que é Deus apertando. Que com Deus é da maneira de Deus. Um povo ingrato, um povo que faltava fé, que estava faminto da fome material, não da fome espiritual. Andando com Moisés, um homem guiado por Deus, um homem que Deus falava face a face com ele, e ainda murmurava, reclamavam, falavam contra Deus e contra Moisés. Deus ficou indignado, por isso mandou as serpentes. Mas aí Deus educou o povo, né? Deus educou, porque Deus tem várias maneiras de educar nós. Deus educou aquele povo e mandou que as serpentes, a qual muita gente morreu em Israel. Mas o povo se arrependeu e pediu para Moisés orar ao nosso Deus. E para que tirasse do meio deles aquelas serpentes, né? Moisés foi e orou ao nosso Deus. Como Deus ouvia muito Moisés, porque Moisés era de muita oração, servia ao nosso Deus, obedecia ao nosso Deus, Deus ouviu Moisés. E Deus deu ordem para Moisés fazer uma serpente ardente e pôr sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre a haste. E sucedia que, picando alguma serpente alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Porque Deus mandou Moisés fazer a serpente de metal e pôr sobre a haste? Para que o povo visse que as mesmas serpentes que Deus mandou, pela falta de fé, pela ingratidão do povo, Deus mandou o seu servo fazer uma de metal, pôr sobre uma haste. Quando alguém, sendo picado, olhasse para aquela serpente de metal, e Deus curasse ele, não a serpente, mas Deus. Porque o povo olhando para aquela serpente, Deus mostrou para o povo
que, como Deus envia as serpentes, Deus, pela própria serpente, Deus libertaria aquele povo da morte. Aí houve a confiança do povo em Deus. Aí você vai falar assim, ter santo não é pecado. Uma coisa é diferente da outra. Deus mandou Moisés fazer uma serpente para libertar o povo. Deus primeiro torceu o povo, mandou o seu servo fazer aquela serpente para que quando alguém fosse picado, olhasse para a serpente e Deus livrasse da morte, como ocorreu. Mas tudo é um mandado do nosso Deus, não foi alguma coisa assim, como se diz. Muita gente vai falar assim, mas então não é pecado santo. Não tem nada a ver. Ninguém neste mundo é santo. Ninguém. Deus não santificou ninguém. Deus apenas mandou Moisés fazer aquela serpente para mostrar para o povo que através da prova que ele manda, é aquela prova que vai tirar que através da prova que Deus manda, que Deus dá uma torcidinha, que Deus educa, né? Deus educa nós, manda uma prova, educa, e com os nossos arrependimentos, com a nossa oração, pedindo perdão ao nosso Deus, através do nosso arrependimento, da nossa oração, Deus nos liberta da prova que Ele mandou. Mas primeiro, se Ele educa o povo, né? Faz o povo enxergar o espiritual, faz o povo ter fé em Deus, para depois Deus fazer a obra. Porque se você fala que confia em Deus, mas não tem fé, ir contra Deus e querer só o material, Deus vai dar uma torcidinha. Deus vai enviar uma provinha, uma luta. Aí vem o arrependimento, vem a oração e Deus te liberta, porque Deus vai mostrar para você que pôs aquela prova na tua vida não para te matar, mas para te fortalecer, para despertar em você, em nós, a fé, para despertar em nós que Deus é todo poderoso para fazer milagres na terra. Então, quando Deus enviou aquela serpente, Deus estava educando o povo para que o povo visse o espiritual e não somente o material, que era a fome de pão e água que eles estavam querendo. E falaram contra Moisés e contra Deus. E a quem eles foram pedir para orar a favor deles? A Moisés. E Deus ouviu a oração de Moisés. E tanto é que Deus amou tanto aquele povo, que Deus deu a guia para Moisés e mandou que ele fizesse aquela serpente de metal, pusesse na haste. Quando aquele povo, alguém deles fosse picado, era para olhar para aquela serpente e Deus libertaria eles. Aí libertaria quem fosse picado. Então, a prova que Deus envia na nossa vida é a prova, que é pela essa prova que Deus vai tirar nós dela, mas em oração. Deus primeiro mandou a serpente, educou o povo, depois mandou Moisés, depois o povo se arrependeu, pediu Moisés que orasse, aí Deus mandou Moisés fazer aquela serpente de metal,
e quem fosse picado olhasse para a serpente para ser liberto e livrado da morte. Pela mesma prova que eles passaram pela falta de entendimento, pela falta de fé, né? Pela mesma prova que eles passaram, pelo arrependimento, Deus libertou eles através daquela prova, que era a serpente. E na nossa vida é a mesma coisa. Nós estamos em prova, às vezes, não é? E às vezes a nossa confiança está mais no homem do que em Deus. Ou nós não temos confiança nenhuma. Então, gente, o que acontece? Aí Deus dá uma torcidinha, a prova dá uma aumentadinha, mas vem um arrependimento em nós, aí Deus tem misericórdia de nós, porque Deus nos ama, e Deus faz nós enxergar o espiritual, que é a fé em Deus, a esperança em Deus, e Deus tira nós daquela prova pelo nosso arrependimento. Aí Deus ouve a nossa oração e tira nós daquela prova, como fez com esse povo. Porque foi através da serpente de metal que Deus libertou aquele povo. Quem fosse picado era para olhar para aquela serpente, que Deus não deixaria morrer. Então Deus deu um entendimento para Moisés fazer isso, e veio o arrependimento do povo, que enxergou que estava falando contra o nosso Deus, contra o Moisés. E aí veio a misericórdia de Deus, que tirou daquele povo a prova. E qual era a prova daquele povo? A serpente que Deus mandou na vida deles, porque eles estavam falando contra Moisés e contra o nosso Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas se nós não tivermos fé nele, falarmos contra ele, ele manda a prova. Mas ele tira nós da prova através do nosso arrependimento, para nós enxergarmos o espiritual que há naquela prova. E para nós termos mais fé em Deus. Porque às vezes numa prova a gente não enxerga, pela circunstância a gente não enxerga o trabalhar de Deus, o movimento de Deus. Mas Deus tira nós de qualquer prova, por mais difícil que seja. Nós temos que ter um arrependimento dentro do nosso coração e orar. Que Deus venha ao nosso encontro. Gente, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, que Deus vai mostrar tudo para vocês. Deus vai dar entendimento, sabedoria para vocês. Deus vai abençoar vocês. Estudem a Bíblia, orem a Deus, que Deus está na vida de vocês. Busquem a Deus de todo o coração, porque Deus é misericórdia. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus.